Eu vou terminar o curso estudo sobre Ló, o sobrinho de Abraão, que termina aqui. O Ló, ele, desde pequeno, o pai morreu, Abraão criou ele, ensinou ele e tal. E onde Abraão ia, ele ia. E começou a prosperar igual Abraão. E ficou muito rico. Tinha muitas ovelhas, vacas, cabritos e tal. E muitos empregados também. Aí a terra ficou pequena para os dois. O Abraão viu aquilo, os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. E o Ló não falava nada. A Bíblia diz que ele era um justo, mas um justo com os defeitinhos. Porque o Abraão chegou para esse, Ló, nós vamos separar. Eu vou te propor o seguinte: se você quiser ir para o Oriente, a leste, você pode ir. Eu vou para oeste. Se você quiser ir para oeste, eu vou para leste. Eu estou te propondo, então não posso tomar a decisão. O Ló, deixa comigo. Olhou, fez um estudo, eu vou para o Oriente. Porque lá era Sodoma, Gomorra, e ali era muitas águas tanto para pasto, para os animais, como para plantar alimentos. E ele então decidiu. O Abraão subiu as montanhas e foi para o oeste. Mas não era para o Ló fazer isso. Eu, no meu caso, digo, tio, o senhor me deu vida, o senhor me criou. Eu vou vender esse gado meu todo, mandar os pastores embora. No mínimo eu reuni ele, estava uma bronca nele. Se continuar, mandar vocês embora, hein? Vou acabar com tudo. Mas ele não aceitou, porque dentro dele já tinha esse desejo. Não, eu tenho que ser rico igual ele e tal. E foi. Foi para Sodoma. E lá a Bíblia diz que os homens de lá eram grandes pecadores diante do Senhor. Aí Deus mandou 2 anjos falar com Abraão, que ele ia destruir Sodoma. Abraão fez um regateamento ali. Escuta, se houver lá 50 justos, o senhor vai destruir? Vou. Ele foi mais ou menos igual o Chaves, brincando com o Kiko lá, né? Ou o Kiko com o Chaves. E se houver 45? Ele disse, eu não destruo. Não, 50 justos eu não destruo. E 45 também não destruo. E se for 40? Também não destruo. E se for 30, 20, 10? Não destruo, não tinha. Aí o Abraão parou. E eles foram para lá. Quando chegaram lá, avisaram que ia ser destruído. Pegou o Ló pela mão, já contei outros detalhes que não vou contar por causa do tempo. Pegou ele, a mulher e as filhas pelas mãos e foi embora. E disse, ninguém olha para trás quando desceu o fogo em enxofre. Se olhar, vai ficar numa estátua de sal. E a mulher olhou. Tem uma particularidade que tem pessoas que dizem que sabem que está falando, que o enxofre do local lá, até hoje tem lá, e não tem parte nenhuma do mundo. Esse enxofre é diferente. Até quando ele pega fogo, como é que fica? Isso porque prova que a Bíblia diz que choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu todo mundo ali. Bom, aí tudo bem. Aí o que eu quero pegar do Ló é o seguinte aqui. O Ló foi tirado e ele então tinha que ir para alguma cidade. Ele pleiteou com o anjo, pois deixa eu subir a montanha, e o anjo deixou. E diz assim o versículo 30 do capítulo 19. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. O que vai acontecer aqui é muito vergonhoso para ele, pessoal. Olha o que as filhas fizeram. Então a primogênita disse à menor, nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Talvez lá em Sodoma já tivesse acostumado com isso, porque lá estava uma prostituição tremenda. Vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E dera a beber vinho a seu pai, naquela noite, a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe.
Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu um filho e chamou o seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Agora, que vergonha, foi aí não é estupro, é incesto. Ao contrário, elas que provocaram. E que vergonha depois. Ué, suas filhas estão grávidas, você disse que perdeu tudo, perdeu a sua mulher. Quem é o pai? Aí tinha que explicar. Irmão, o pecado não compensa. Esses dois povos não deveriam existir. Eles foram uma peste para os filhos de Israel. E depois pararam de existir. Eu já estive no país deles, país de Moabe, que é a Jordânia hoje. Não tem nem traço deles. E a capital ali, que era o pessoal de Amon, também não tem traço. E o pecado ficou registrado. Mas tudo isso aconteceu porque ele aceitou a proposta de Abraão. Não, tio, não faça isso não. Se for, eu vou sumir no mundo, não precisa nem saber para onde eu vou. O Senhor é meu pai de criação, eu quero ficar do seu lado. Se eu fui abençoado até hoje, eu vou abençoar muito mais. Mas ele cresceu os olhos. Ele entrou lá com todo o rebanho, com os pastores brigões. Ele entrou lá com as ovelhas, as vacas, os cabritos e por aí afora vai. Entrou com muito ouro e prata, saiu só com a roupa do corpo. Já tinha tido um sinal desse, porque 4 reis vieram prender aqueles reis ali, que eles eram tributários desses 4 reis da Mesopotâmia, e levaram Ló com toda a fazenda, ele deu com tudo. O Abraão soube, armou o servo dele, tinha 3 pessoas que eram confederadas dele, foram contra os 4 reis, que tinham vencido uma porção de reis, estavam riquíssimos mesmo ali, a coisa era grande. O Abraão venceu eles, pegou tudo aquilo ali e trouxe de volta. Até o Ló, ele levou a mulher do Ló, as filhas, trouxe tudo de volta. Quando voltou, aí o rei de Sodoma disse para ele assim: pô, Abraão, fica com tudo, só quero as vidas. Ele disse: não, eu fiz uma promessa ao Deus dos céus, que desde uma correia de sapato a um fio, não vou pegar nada seu, para você não falar que me enriqueceu. E ele recusou de ficar com aquilo ali. Só quero que você dê aos meus confederados a parte deles. A minha não quero nada de você, porque eu fiz uma promessa a Deus quando eu vim. E o Ló viu tudo isso. Pegou a riqueza de volta, cresceu mais um pouco, e aí Deus destrói a cidade. E o Ló perde tudo. Não compensa ficar fora de Deus. Isso é um aviso para quem hoje só está pensando no dinheiro. Cada dia mais. Quando ele morrer, vai deixar tudo aqui. O dinheiro que ele tem não vai comprar 1 minuto de paz lá no lago de fogo e enxofre que ele vai precisar. E vai ser a eternidade toda. E como é que eu evito o lago de fogo e enxofre? Você aceita Jesus, que você vai para o céu. E aí Deus muda a sua vida. Quando o pastor Jaime for ministrar a Santa Ceia, nós costumamos dar um tempo para você orar, se acertar com Deus. E quem não é salvo, receba Jesus como Salvador. E aí você vai ser essa bênção. Agora nós vamos ficar de pé, que o pastor Jaime vai vir para orar comigo, nós vamos orar com você agora. E Deus vai operar, meu irmão. Deus não falou à toa com você, não. É para você receber a bênção agora. Curve a cabeça e feche os olhos. Vamos agir como adultos, hein? Pai, em nome de Jesus, nós estamos entrando em Tua presença para resolver a situação. Pai, aqui tem pessoas com tumores, com caroços, com câncer, pessoas com artrose que também não tem cura, e outras doenças que não tem curas, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Pai, eu e o pastor Jaime estamos orando agora, e eu vou amarrar todo esse mal, e ele vai mandar embora. Isso, um planta, outro cuida, e Deus dá o crescimento. Então, Pai, em nome de Jesus, eu paraliso toda a ação do diabo que está nessa vida.
que está fazendo essa pessoa infeliz, que está destruindo ela. E digo a você, espírito maligno, você vai sair agora. Você tem que pegar tudo que é seu. Chega comigo agora e com o pastor Jaime. Diga assim, em nome de Jesus. Outra vez, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus, sai todo mal.